Paz, queridos, Deus abençoe a todos nós, irmãos. Peço os irmãos aí que estiverem aí fora, entre para nós podermos adorar e bendizer o nome do Senhor, amém? Glória a Deus por mais um dia, né, que nos fez o Senhor. Por isso alegramos e regozijamos nele, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé para podermos orar ao nosso Senhor, amém? Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais uma noite, Pai, qual estamos aqui para te adorar e bendizer teu santo nome, Senhor. Pai, agradeço por cada irmão, Pai, que entrou por essa porta, Senhor, que saiu do seu lar. Que o Senhor possa vir falar o coração de cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa vir edificar a sua igreja, abençoar cada dia mais, Senhor Jesus. Que possamos crescer na graça e do conhecimento do Senhor a cada dia. Possamos olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus, Pai, em nossas vidas, Pai. Muito obrigada por tudo. Pai, eu venho lhe pedir, Pai, nesse momento, pelas pessoas enlutadas, Pai. Pai, que o Senhor possa vir confortar os nossos corações. Mas sabemos, Pai, que por um lado ficamos felizes, Pai, porque os teus santos estão na glória, regozijando, Pai, para sempre. Um dia estaremos naquele lindo coral, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos. Irmãos, vamos agora estar lendo em Romanos 38, 8:38, por favor. Romanos 8:38 até o 39. Pedir aqui para colocar no data show, os irmãos estão preparando, para a gente poder ler junto para a mesma versão, amém? Está escrito assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, irmãos. Essa é a garantia de nós, né, que conhecemos a Jesus. Nem a morte, nada faz nos separar. Esse é o grande amor de Deus que Ele tem para conosco, né? Que nada pode nos separar, nem mesmo a morte. A Bíblia diz aqui, né? Como a igreja está passando por momentos difíceis, fica a saudade, né? A memória, mas para o outro lado ficamos felizes, porque aquele irmão está eternamente com o Senhor. É promessa do Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus, para a glória de Deus. Vou pedir agora que a equipe de louvor esteja aqui presente. Vamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor para a glória dele. Amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? Convido a igreja, aqueles que puderem se colocar de pé. Vamos estar louvando o nome do Senhor, né? Antes de nós estarmos louvando esse louvor, eu gostaria que os meninos colocassem Salmos capítulo 42, versículo 5. Queria ler com a igreja esses salmos, que eu considero salmos muito bonitos, né, e que ministra profundamente ao meu coração. Diz assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Queria que a igreja estivesse lendo comigo, de novo, versículo 8. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Nós temos passado por uma semana bem difícil, né? Essas últimas semanas. Semana passada a gente perdeu nossa amada irmã Denilda e essa semana nós perdemos nossa amada irmã Lourdes, e tem sido um momento doloroso para toda a igreja. Mas eu queria dizer para todos
que nós venhamos continuar tendo fé. Porque as nossas irmãs estão num lugar muito melhor do que nós estamos agora. Estão na glória do Senhor. E quando o salmista está se passando por um momento de aflição, ele aconselha a alma dele. Ele diz assim: espera em Deus. Por que você está abatida? Por que você está sofrendo? Simplesmente creia no Senhor e espera em Deus. E o mais lindo é que ele ainda diz depois: a misericórdia do Senhor estará comigo de manhã, e à noite a canção dele estará nos meus lábios. O Senhor vai prover alegria ao meu coração. O Senhor vai prover calma. O Senhor vai prover paz. Então espera, minha alma, no Senhor. Eu não sei como você está. Acredito que toda a igreja está com o coração dolorido por causa das perdas das nossas irmãs, mas também tem as nossas tribulações diárias, que acredito que tem muitas das vezes perturbado a nossa alma. Mas eu queria dizer para você: continue mantendo a fé no Senhor. As tempestades vão vir, o vento forte vão vir, a dor, o sofrimento vão vir, mas olha a alegria que nós temos. Deus vai estar conosco por cada momento, cada situação que nós estivermos passando, que estiver perturbando a nossa alma. O Senhor vai continuar presente. Então creia no Senhor, espera no Senhor. O que nos resta agora não é nos preocuparmos, não é ficarmos desesperados, não é gritarmos, é termos fé no Senhor. Porque o Senhor, Ele vai prover alegria, Ele vai trazer paz, Ele vai prover consolo. O Senhor é um Deus provedor. E eu queria que você estivesse declarando junto comigo agora esse louvor, confiando no Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. De novo
se o Senhor está conosco. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti.
estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus, porque Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em ao fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou mercê, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou mercê, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declares fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, glória a Deus. Eu queria sentar, em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cantaremos a bondade do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui desse lado agora é um momento muito especial da igreja, que a igreja fica muito feliz, que é a parte dos nossos visitantes, né, irmãos? Aqui desse lado tem alguém que nos visita, deixa eu olhar aqui. Não, nesse lado não tem. Desse lado aqui tem o amado pastor, né, que nós convidamos com muito carinho, ele também aceitou o nosso convite, pastor Elias, que mais tarde estará levando a palavra. Fica muito feliz com ele, com a sua esposa, que Deus possa vir abençoar. Vamos falar aquela frase que falamos para os visitantes, vamos lá, irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus, volte sempre, não demore, se quiser pode ficar,
pois aqui é o seu lugar. Uhul. E esse aí é o irmão da casa, o pastor é da casa, é amigo há muitas datas, né? Deus possa vir abençoar. Agora, irmãos, a oferta de dízimos, vamos cantar um louvor muito abençoado, que é o serviço do meu rei. Quantos aqui ficam felizes de servir ao Senhor? Eu fico, sou aqui, já levanta a mão. No serviço do meu rei eu sou feliz. Peço o Zé, a irmã Ruth, que vem aqui, né? A Isabel não está, para a gente poder cantar bem feliz, irmãos. Prazeroso é louvar o Senhor, por isso que a gente fala que no serviço do meu rei sou feliz, amém? Isso. Convido a igreja de pôr de pé, aqueles que puderem. Cantor Cristão 410. A mídia pode colocar aqui, por favor. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Segunda. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria, sem sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Amém. Amém, irmãos. Poder assentar. Não é serviço mais prazeroso do que isso, né, irmãos? Trabalhar para o nosso Senhor Jesus. Irmãos, já estamos chegando no momento da palavra, mas eu gostaria de fazer uma pequena reflexão aqui, rápido, que não poderia deixar de passar em branco. Depois os irmãos vão estar entendendo por causa dessa reflexão. Martin Luther King, que foi da Igreja Batista, professor seminarista, né, que deu teológico também. É uma pequena frase que diz assim: ele lutava pela igualdade dos negros. Uma das retificações, cita como exemplo, era uma ocasião no ônibus que negros não eram bem-vindos na condução com pessoas brancas, eram literalmente discriminadas e ficavam no fundo dos ônibus separados dos brancos. E uma frase deles, irmãos, que dizia assim: eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Outra frase é: eu tenho um sonho,
de que um dia meus 4 filhos pequenos poderão viver em uma nação onde eles não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pela essência do seu caráter. Que os lugares tortuosos serão endireitados e a glória do Senhor será revelada a toda a carne, estará junta. Esta é a fé com que regressarei para o sul. É resumido, tá, irmãos? Não há nada mais trágico neste mundo, outra frase dele, do que saber que é certo e não fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo? Começamos por nós mesmos. Nessa pequena reflexão, irmãos, que Deus colocou no meu coração, ele foi um grande homem de Deus que ele lutava pela igualdade social. Não só isso, ele era um pastor que ele acreditava nas coisas de Deus, né? Então, que nós possamos colocar um sonho. Se nós temos um sonho, igreja, vamos colocar. Eu quero colocar, por exemplo, esse projeto, que nós possamos orar, né? Por esse projeto que temos nos nossos corações. Então, se a gente coloca o sonho no nosso coração, vai ser realizado. Primeiro vem o sonho, né, queridos? E depois vem a realização, que Deus possa vir abençoar. Queria chamar o pastor Fuli aqui, que vai trazer o pregador dessa noite, vai estar orando, né? E que a igreja pode estar meditando em oração. Antes da oração, eu gostaria de falar aqui que esse pastor é muito querido nosso, porque o pastor sabe muito bem que ele foi ovelha dos meus pais. Uma pena, né, pastor, não ter prolongado muito tempo, porque, né, partiram, foram para a glória, mas tem um carinho especial, né? E aqui está a esposa do pastor, que meu pai foi ministro lá de louvor, né? Ajudou, minha mãe cooperou bastante. Eu fui criado, os irmãos que não sabem, nessa igrejinha aqui do lado da Vai de Bênção, e eu cresci ali. Então eu tenho muita gratidão, muito carinho, que Deus possa me abençoar. O pastor estará orando. Eu peço à igreja que põe em pé, em nome de Jesus. Não precisa nem mais apresentar, né? Já apresentou, falou tudo, né? E o pastor Elias Santos é um amigão nosso, né? Que Deus te abençoe, que Deus te use. E estamos aqui para ouvir o que Deus colocou no teu coração. Bom, fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor pela noite, pelo culto, ó Deus, que estamos rendendo ao Senhor. Muito obrigado pelo teu povo que pôde estar aqui. Ó Deus, o teu povo também, ó Deus, que ofertou, entregou o seu dízimo na sua casa. E agora, Pai, nós queremos lhe pedir que o Senhor ministre, ó Deus, ao nosso coração, ó Deus, a tua palavra. Use o teu filho com poder e autoridade no teu nome, e que ele, ó Deus, nessa noite, deixe ser usado pelo Senhor, e que estejamos com o coração aberto, e que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Deixa eu abençoe, meu irmão. Tá bom? Fica à vontade aí. Amém, irmãos. Pode sentar. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração. É bom estar aqui. Estou com a minha esposa Niceia, pelo qual nós somos casados há 30 anos. Temos 2 filhos, Pedro Lucas, Vitória Oliveira, e também temos uma filha do coração, que é a Adriele. Deixamos todos eles em casa, com a promessa de comermos, o que, amor? Esfirra na volta. Está tudo lá esperando a gente. E a vontade que dá, né, Fuli? Quando a gente está em família, é ficar, não é verdade, irmãos? Mas Deus sabe de todas as coisas, temos um compromisso. Mas eu fui convidado para falar aqui no culto dos homens, é isso mesmo? Mas eu tive uma percepção assim meio... Não é, irmão? Porque dá para contar os homens aqui, rapaz. Predominantemente são mulheres, não é? Fuli, o negócio está ficando estreito para a gente aí. Olha que o Fuli é uma pessoa que pode dizer sobre isso, né? Ele tem 3 mulheres na casa dele. E ele tem que concordar bastante, né, Fuli? Mas é bênção, tá? Eu tenho a certeza que daqui a um tempo nós vamos estar em pé de igualdade com as mulheres aqui, não é, Fuli? Está lotado de homens aqui também. Porque a tendência da igreja é sempre crescer, não é? O texto de Atos capítulo 2 diz que a igreja andava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, lembram disso? E na oração. E lá no finalzinho, quem é que fazia tudo multiplicar?
o Senhor nosso Deus. Então a gente precisa permanecer na fé, sempre. Eu trouxe um tema para falar para vocês, homens. Amém, homens? Amém. Olha só, quase estremeceu isso aqui. Mas amém. Que se encontra o texto base em Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 a 22. O tema é... Conseguiu, Fulio? Ele vai colocar? Opa! Tem como deixar mais bonito aqui na mídia? Não dá, né? Milagre só Jesus, né? 4 práticas bíblicas para o homem cristão nesse tempo. E a base está lá em 1 Tessalonicense, carta de Paulo à igreja em Tessalônica, no capítulo 5, verso de 19 a 22. Vamos ler? Olha, que bênção. Vamos lá? Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Abstenham-se de toda a forma do mal. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos, e essa é a tua palavra. E não teria como eu pregar sem viver, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, fala os corações dos teus servos nessa noite, e que eles sejam conduzidos, Senhor, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, precisamos de uma vez por todas entender que toda a nossas práticas nesse mundo precisa ser bíblica. O homem cristão, ele tem um guia de fé e prática. É a palavra de Deus. É nela que ele tem que se pautar. Porque é a própria palavra que diz, né? Vocês lembram lá de Salmos 19, o Salmão? Lembram disso? Lâmpada para os meus pés. Vamos repetir, homens, juntos? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que significado importante. Então, todas as coisas, não é, que o homem vai fazer, ele precisa olhar para a palavra de Deus. É ela que vai iluminar. Portanto, devemos aprender, irmãos, a fazer uma coisa aqui, ou reaprender, não é? A ler esse tempo. Porque se você não, nós chamamos isso, não é? Tem uma palavra científica, não é, Fuli? A gente chama de hermenêutica. O pregador, ele precisa olhar para o tempo, ele precisa saber o que está acontecendo lá fora, não é verdade? Aí ele tem a palavra de Deus para iluminar ele nessa longa jornada da vida. Ele precisa ter essa aptidão, não é? de interpretar a cultura e saber o que está acontecendo. E ele precisa também ter a habilidade de aplicar o Evangelho em tudo. E eu quero aqui recordar para você algumas coisas que estão acontecendo no mundo aí fora. Homens, primeiro,
Você sabia que, de acordo com os institutos de pesquisa, acontecem 1.102 tentativas de feminicídio por dia? Você sabia disso, homem? Olha só como que isso é grave. 1.102 tentativas de feminicídio por dia. Todos os dias tem uma mulher sendo, algum homem tentando matar uma mulher. Muitas vezes por ciúme, muitas vezes por pensar que a mulher é a propriedade dele, e ele tenta matar essa mulher. Muitas delas não conseguem fugir e são assassinadas. Agora há pouco tempo, lá em Belford Roxo, uma mulher estava trabalhando, não sei se vocês leram esse relato, e o homem foi até o trabalho dessa mulher e deu, acho que 2 ou 3 facadas na mulher. Pensem comigo aqui, homens. 1.102 tentativas de homicídios por dia. Outros dados que a gente precisa aprender a ler a cultura, irmãos. Nós precisamos entender que a igreja de Cristo é um povo chamado para fora. Outra coisa que nós precisamos entender é que os homens, a igreja de Cristo, não é as mulheres, não é? Particularmente os homens, são sal e luz. Não dá para salgar aqui dentro, amém, irmãos? Porque todos nós aqui somos salgadinhos, não é isso, irmãos? Sim ou não? Todos nós somos luz. Então iluminar somente aqui dentro é fácil. O mundo está em escuridão e nós precisamos fazer o quê? Iluminar esse mundo. Temperar esse mundo. Outro dado importantíssimo. Em 2022, no Brasil, teve 420 mil divórcios. Sabe o que é isso, irmão? 420 mil divórcios. Isso quer dizer o quê? As pessoas não estão conseguindo ficar debaixo do mesmo teto. A expressão que eu ouço hoje é o seguinte: casou, não deu certo, a gente separa. Terceiro, o número de mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica é de 258.941. Eu estou vendo aqui alguns homens assim, de queixo caído, né? Sabe por quê? Às vezes a gente fica de queixo caído, porque nós fechamos os olhos para a cultura lá fora. Nós não queremos saber do que está acontecendo lá fora. Mas Jesus nos chama para isso. Nós somos igreja para fazer a diferença. Estamos nesse mundo, homens, para fazer a diferença. Outro dado importante: caso de violência intrafamiliar. Você sabe o que é isso? Pais que violentam os seus próprios filhos. E aqui eu vou falar algo para você que de repente você vai ficar espantado. Mas existem casos na igreja desse tipo que são encobertos. Homens que agem sem reflexão, ou melhor, por impulso, maltratando, abusando
verbalmente, porque na maioria das vezes a palavra oprime as pessoas, a palavra machuca as pessoas. E na maioria das vezes, por impulso, não é? Por estar vivendo um momento difícil, nós que somos homens lançamos algumas palavras para os nossos próprios filhos, para as nossas próprias esposas. Tudo isso acontece, irmãos, no mundo. E não deveria acontecer na igreja. Amém, homens? Não deveria acontecer na igreja. Por essa razão, eu gostaria de falar com vocês gostaria de compartilhar com vocês sobre esse tema, essas 4 práticas, porque a Bíblia é um livro prático, irmãos. A Bíblia é um livro prático, você precisa entender isso, não é? 4 práticas bíblicas para o homem cristão nesse tempo. Qual é a primeira prática? Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Nós podemos traduzir a palavra apagar por suprimir. E suprimir é ocultar ou tentar retirar. E aí eu fiz uma pergunta: quando é que nós, homens, suprimirmos o Espírito, irmãos? Quando não demonstramos o fruto do Espírito em nossas vidas. Quando não demonstramos o fruto do Espírito. Primeiro nós precisamos pensar no seguinte: quem é o Espírito Santo para você? Quem é? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Ele é a terceira pessoa da Trindade? Portanto, Ele é Deus, amém? Portanto, Ele é santo. E a sua característica principal é transformar você, ou deixar você igualzinho a Jesus. Com todos os seus frutos, é exatamente aquilo que Jesus possuía. Porque, vamos perguntar aqui, Jesus tinha amor? Jesus era longânimo? Jesus tinha autocontrole? Tudo isso Jesus tinha. Então a função do Espírito, a função principal do Espírito Santo é transformar você, ou deixar você semelhante a Jesus Cristo. E é interessante que quando nós queremos suprimir isso, é porque nós estamos indo diretamente para uma outra prática, e é exatamente a prática da carne. Porque a carne e o Espírito não combinam, elas lutam sempre. E o que Paulo está dizendo aqui, ó, nessa luta vocês não podem suprimir o Espírito. Na verdade, vocês precisam se encher do Espírito Santo. Esse é o conselho de Gálatas: enchei-vos do Espírito. Imaginem aqui, mulheres, não é? Um marido cheio do Espírito Santo, hein, mulheres? Já imaginaram? Imaginem aqui as meninas que estão namorando, não é? Um namorado cheio do Espírito Santo. Então,
Nós não podemos suprimir o Espírito. Na verdade, homens, nós precisamos abrir o nosso coração. E há algo interessante também que nós precisamos entender, irmãos. Nós não nos enchemos do Espírito Santo, como é que eu vou dizer? Somente orando. Preciso dizer isso para você. Não é somente na oração que nós nos enchemos do Espírito Santo. É preciso meditar na palavra de Deus. Há um conjunto de ideias aqui. É oração e meditação na palavra. E se eu quero conhecer mais o Espírito Santo, eu preciso ir além da Bíblia. Eu preciso me aproximar do pastor Fuli, não é isso? Dizer, pastor Fuli, eu quero saber mais do Espírito Santo de Deus. Porque na maioria das vezes o Espírito Santo é um Deus esquecido, irmãos. Porque pare um pouquinho para pensar nas suas práticas do lar. Eu estou dizendo para você isso porque eu vivo isso constantemente. Estou passando por um processo agora financeiro conturbado, irmãos. E às vezes o estresse vem por um espirro. Você já passou por isso também? Às vezes o estresse vem, sabe por quê? Porque o meu filho está ouvindo um som alto. Sabe o que dá vontade de fazer? Você sabe? Mas quem tem o Espírito Santo de Deus faz isso, irmãos? Ele tem domínio próprio. Ele tem paciência, irmãos. Irmãs, imaginem um marido paciente, irmãos. Já imaginaram? Sabe, irmãos? Irmãos, isso não é teu. Essa ideia de paciência não é dada pelo Espírito Santo. Quanto mais você busca o Espírito, mais você tem dele. E mais você fica parecido com Cristo. Então, Tiago diz assim: se você não tem sabedoria, faz o quê? Peça a Deus. Senhor, eu sou muito impaciente, me dá essa paciência. Eu sou impaciente demais. E vamos na Bíblia, vamos orar. Quem era esse homem que tinha bastante paciência na Bíblia? Vamos ler sobre ele. Pastor Fuli, tem um livro aí que fala do Espírito Santo? Me dá esse livro, pastor. Pastor Fuli, tem como o senhor pregar sobre o Espírito Santo? Olha a sua vontade. Eu quero saber. Eu quero ter. Ou melhor, eu quero ser semelhante a Jesus Cristo. Eu preciso ser. E pensando aqui, não é? Qual é a nossa conversa, homens, quando estamos do lado de fora da igreja? Porque se nós realmente nos reunirmos com outro fim, a não ser evangelizar, a não ser a prática do evangelismo, se temos um outro fim, irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida. Uma coisa que eu disse em uma igreja, e eu acho isso terrível para o homem. Desculpa aqui, tá, irmãos? Mas eu preciso dizer: homem fofoqueiro. Meu Deus do céu. Isso é terrível. E essa é uma forma de suprimir o Espírito, porque você não está dando bom testemunho. E quando ele começa a falar mal, particularmente da congregação, aí começa no pastor. Ih, aquele pastor. Ih, aquela igreja. O cara faz parte da igreja, vai falar mal da igreja. Você não sabe o trabalho que o Espírito Santo tem de quebrantar um coração endurecido. Você não sabe o trabalho que dá para fazer isso.
Pensa em você. Como que você era antes de estar aqui nesse lugar, sentadinho, bonitinho, limpinho, bacana. Agora olha para o Espírito Santo, para as pessoas lá fora. Então, quando nós falamos mal da nossa congregação, homens, quando nós falamos mal do pastor, quando nós falamos mal de tantas outras coisas, meu irmão, você está prestando um desserviço ao Evangelho. E você não é um canal do Espírito Santo para abençoar outras vidas. Mude isso tudo. Diga que esse lugar aqui é o melhor lugar para você estar. Diga que tem um homem que vem para cá, não é? Como pastor dessa igreja, que tem outro trabalho, mas ele quer estar aqui, ele quer falar da palavra de Deus, ele quer conduzir você até Deus. Quer que você entenda, sobretudo, da sua importância do reino de Deus. Segundo, irmãos, o texto diz assim: não desprezem as profecias. Desprezar é tornar sem importância, tornar as coisas desse livro sem importância. Nessa época de eleição, eu preciso falar sobre isso, não é? A gente, parece que esses homens que estão se candidatando vão resolver todos os nossos problemas. E o problema maior é que a igreja, irmão, me desculpe eu dizer isso, está afirmando essas coisas. E se você olhar para a Bíblia, irmãos, você nunca vai ver isso. Porque a igreja do Antigo Testamento, vamos dizer assim, os profetas que profetizavam naquela época, eles falavam a partir dos mandamentos. E a igreja que se inicia em Antioquia, irmãos, eles eram conduzidos pelo Antigo Testamento e escreviam o Novo Testamento olhando para o Antigo Testamento. Não há nada, irmãos, aqui que não tenha essa, como é que eu vou dizer? Eu não quero falar uma palavra meio estranha, né? Não tenha essa linha de pensamento, nada sai disso. O canão bíblico tem os seus princípios e eles são pautados exatamente naquilo que Deus deu aos escritores da Bíblia. E a igreja é guiada por essa palavra. Não há nada, não cremos em nenhuma promessa de homens. Sim, eles podem até dizer quem são os homens desse tempo, mas nós precisamos entender o seguinte: nós somos, eu e você, eu vou pedir até aos homens que fiquem em pé, você pode ficar em pé? E eu queria que você batesse isso no peito, com orgulho, dizer assim: vamos lá, eu tenho, ou melhor, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Amém? Você foi isso que Deus fez por você. Pode se sentar. Nós precisamos entender isso. E quando é que essa imagem e semelhança de Deus passa a brilhar em nós? A partir do momento em que nós nos convertemos a Cristo Jesus. Quando Ele passa a habitar em nosso coração, a cada dia isso brilha mais e mais. E quanto mais nós nos dedicamos à palavra de Deus, mais aparatos espirituais nós temos. Nós precisamos entender, irmãos, que a sociedade moderna
não tem ferramentas para admitir ou lidar com a realidade do quão confuso os seres humanos são. Nós precisamos entender isso. Você quer ver uma coisa? Será que dá para resolver o problema do calor? Porque quando nós estamos sentindo calor, nós pedimos o quê? Para chover. E quando chove, nós pedimos o quê? Quem é que vai resolver isso? O Evangelho. O Evangelho resolve isso. A sociedade moderna, não. Por isso, irmãos, eu e você, homem, precisamos nos debruçar mais na palavra de Deus. Precisamos, assim, sabe, de uma forma bem, com sede da palavra de Deus, sabe, vir a escola bíblica dominical. Pastor Fuli, quero ouvir mais pregação, Pastor Fuli. E muitas vezes, até naquilo que ouvimos, precisamos fazer o que o texto bíblico vai nos ensinar nessa noite, vai nos exortar, que está na terceira prática. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Examinem todas as coisas e retenha o que é bom. Até mesmo o que eu estou falando para vocês, vocês precisam examinar. Todas as pregações aqui do pastor Fuli, você precisa examinar. Sabe, ser um bereano, sabe o que é isso? Um bereano, eu acredito, eu conheço o Fuli, eu acredito, se você chegar perto dele e perguntar alguma coisa, pastor, o senhor falou uma coisa ali, o senhor pode me explicar? Ele vai te explicar. Agora, tem algumas coisas que nós, homens, precisamos ouvir de fato, irmãos, e examinar, porque existem algumas profecias que são falsas profecias e nos fazem mal. E não está na Bíblia. Por exemplo, alguém me procurou e disse assim: pastor, eu fui em um tal lugar e a profetisa disse para mim que o casamento que eu estou não é bom e por isso eu tenho que me separar. Onde é que nós ouvimos isso na palavra de Deus? Você lembra do que Deus, na palavra de Deus em Gênesis, o que Deus uniu, o homem não separa. O casamento cristão é para sempre, irmãos. É para sempre. Por isso, quem ainda não é casado e pretende casar, não é? Precisa pensar nisso. Mas se é para sempre, então eu não vou casar. Entenda isso. Examinar tudo e reter o bem. E a palavra examinar é testar, provar, verificar, ver se uma coisa é genuína. Conhecer como genuíno depois de exames. Até mesmo no mundo secular, irmãos, eu vejo tantas coisas que eu fico de cabelo em pé. Sabe? E de crentes. Falaram amém porque não tem cabelo, né? Mas é força da expressão. É tentar discorrer um assunto em que você realmente não sabe o que assunto é aquele. Você não sabe nem o fio da meada daquilo.
Do tipo, alguém quer falar de política para você, vamos pensar aqui, não é? E o camarada diz assim: olha, eu não voto em fulano porque fulano é assim, assim, assim. Fulano é marxista. Teve uma vez que falaram isso para mim, disseram: você é socialista, você é marxista. Eu disse assim: você pode discorrer sobre isso? O que é isso? Eu não sei, eu sei que você é. Você já parou para pensar tanta coisa que a gente ouve por aí, que as pessoas nem sabem o que é isso que estão dizendo? Até mesmo olhando para a Bíblia, não há um exame naquilo, não há um momento de reflexão, de pensamento sobre aquilo, mas há uma falácia. Quarto e último, irmãos, abstenham-se de toda forma do mal. Abstenham-se de toda forma do mal. Essa palavra, abster-se, é para você, na verdade ela dá um sentido de que você precisa sentar e refletir se aquilo que você vai fazer é o mal e você não fazer aquilo. Pastor, mas dá tempo de fazer isso? Claro que dá. Você quer ver uma coisa? Olha, eu já fui em São Paulo, só nesse momento que eu disse para você: você quer ver uma coisa? Com a força do pensamento. Olha, eu vou fazer um teste, uma experiência com você. Lembra agora do lugar mais bonito que você foi. Olha aí. Viu como é que o pensamento é tão rápido? Paulo está dizendo aqui: pare um pouquinho, sente-se e reflita se o que você vai fazer ou está fazendo é o mal. Se for mal, não faça. Não faça. Uma das coisas que eu mais vejo é infidelidade no casamento, e mais por conta dos homens. E aqui a gente precisa entender uma coisa, não é? Que a nossa mente, ela funciona de uma forma que ela trabalha, sabe como é que é? Para dar todas as informações da onde você estava, não é? Porque quando chegar em casa, a mulher vai... Por que eu estou dizendo isso? Eu estou trabalhando no momento como motorista de aplicativo, não é? Em algum momento, eu tive que ir, irmãos, a uma situação complexa. E entraram no carro, deixou a mulher, não é? E permaneceu. E ele começou a contar vantagens. E em um momento ele disse assim: quando eu chegar em casa, vou contar para minha esposa que eu fiz isso. Tudo mentira. Para nós que temos o Espírito Santo, para nós homens
que não desprezamos as profecias, para nós que examinamos todas as coisas, Paulo está dizendo o seguinte: pare um pouquinho, sente-se, reflita naquilo que você vai fazer, se é um mal, se for um mal, não faça. Irmãos, o Espírito Santo de Deus trabalha em nós para que nós não possamos fazer o mal ou não? Pelo menos em mim isso acontece. Por que você vai fazer isso? É interessante que a voz é tão suave, sabe, irmãos? Tão suave. Por que você vai fazer isso? Isso é tão perturbador na minha vida, não é? Eu digo assim, porque até mesmo o meu cachorro, quando eu fui bater no meu cachorro, eu fui perturbado por isso. Por que você vai fazer isso? Ele é apenas um animal. Imagine tanta maldade que muitas vezes passa pela nossa cabeça. E se nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, se nós estamos constantemente, não é, absorvendo as profecias, lendo os textos bíblicos, não é verdade? Eu particularmente estou embasado no livro de Ruth, e é o que vem na minha cabeça em todos os momentos. Quando eu estou num dia tão difícil, eu lembro sempre de Ruth, eu lembro de Noemi, eu lembro daquela família que perdeu tudo, e o Espírito Santo vai só trabalhando na minha vida. Não, você não pode desanimar, porque eles não desanimaram. Não faça o mal, permaneça na fé. Então eu digo para vocês, homem, se no momento mais difícil da vida de vocês, eu não sei o que você está passando, pare um pouquinho, sente. E se isso for um mal, não faça. Peça a Deus estratégias que sejam santas, para que vocês possam sair glorificando a Deus. E qual é a melhor forma de glorificarmos a Deus, irmãos? Nós precisamos entender, é se unir a Ele, irmãos. Se unir à Trindade Santa, para poder reconstruir esse mundo. Vocês ouviram aqui a leitura do nosso irmão, falou sobre Martin Luther King. Que homem de Deus! Olhem para esse bairro nosso aqui, de vocês, o que esse bairro realmente precisa, o que esse bairro realmente necessita. Talvez você vai dizer assim, mas eu não posso fazer nada. Sim, você pode fazer muita coisa, e particularmente você pode fazer aquilo que você não quer fazer, porque o propósito de Deus na sua vida está realmente ligado àquilo que você não quer fazer, porque muitas vezes nós sofremos da síndrome de Jonas. Nós não queremos ir a Nínive. Não precisa responder, mas quantas vezes você disse assim: ah, Senhor, se eu pudesse sair daqui, hein? Se eu pudesse tirar toda a minha família daqui. Quantas vezes você disse isso? Mas lembre-se que Deus te chamou para esse bairro, Deus te chamou para essa comunidade com um propósito, e Ele quer te usar exatamente daquilo que você não quer fazer. Não se esqueça da palavra redenção. Não se esqueça da palavra redenção. Pense agora como eu estou pensando no livro de Ruth.
tenha um livro para você meditar e extrair dali coisas boas, sabe, irmão? Deixe seus filhos e sua esposa perceber a mudança em que o Espírito Santo de Deus está fazendo em você. Porque tem que começar em você. Deixe seus filhos e sua esposa pegar você de madrugada, sabe? Lendo a palavra de Deus. E dizendo assim: não é só de pão que vive um homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Você pode ficar em pé? Eu queria chamar aqui todos os homens até aqui à frente. Você pode vir aqui, homens? Vem aqui, vem. Por favor. O pessoal do som não precisa vir não, senão não vai ter som, né? Vem aqui. Deus nos chamou para sermos homens, mas não esses homens do mundo. Ele nos chamou para sermos, sabe o que, irmãos? Homens semelhantes a Cristo. Não é homem machista, certo, irmão? Porque Jesus foi. Não é homem que maltrata as pessoas, é homem semelhante a Cristo. E aqui está o avivamento da igreja, quando nós nos compreendemos como pequenos cristos, como um homem que cuida bem da sua esposa. Vou fazer a pergunta aqui, de novo, às irmãs, não é? Irmãs, vocês querem homens cheios do Espírito Santo de Deus? Amém. Olha, que bênção, meu irmão. Então vamos orar. Eu vou pedir às irmãs que estendam a mão para cá. Senhor Deus, nós somos os teus servos. Fomos chamados com um propósito, Senhor. E a tua palavra diz que esse propósito é sermos como Jesus Cristo. Paulo, em sua carta aos Gálatas, diz que ele tem dores de partos para que a imagem de Cristo possa refletir em cada um de nós. Então, Senhor, nós estamos aqui para que isso aconteça, Senhor. Nós queremos ter o mesmo amor de Jesus Cristo. Nós queremos ter a mesma humildade de Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, ser de fato como Ele, Senhor. Sim, ó Pai, isso muitas vezes parece impossível, Senhor. Mas quando nós colocamos como alvo, Senhor, em nossa vida, nós amadurecemos todos os dias, Senhor. E todos os dias nos tornamos melhores, Senhor. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus não espera um retrocesso, mas sim um progresso, Senhor. Um avançar em sermos mais compassivos, em tratar as nossas esposas, Senhor, com o máximo de amor, Senhor. Em tratar os nossos filhos, Senhor, com lealdade. Eu, como pai, eu tenho certeza que todos os irmãos que aqui estão, Senhor, quer olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer o quanto eles são importantes para a nossa vida, Senhor. Nós queremos isso. Nós queremos amar a nossa esposa de fato, Senhor. Assim como Cristo amou a igreja, ó Pai querido. Nós queremos dar a nossa vida pela família, Senhor. Nós não somos egoístas, Senhor, porque o Teu Espírito opera em nossas vidas, Senhor, e nos transforma a cada dia, Senhor.
Então, Senhor, que essa semana nós possamos de fato, Senhor, querer mais o Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, amar a Tua palavra, ler a Tua palavra, ó Pai querido, a cada dia, Senhor, que nós de fato também possamos, Senhor, ter, Senhor, essa aptidão, Senhor, de olhar as mensagens e embasar na Bíblia e ver se aquilo realmente é bom, Senhor, e absolver, Senhor, tudo que é bom, e nunca fazer o mal, Senhor, mas sempre examinar se aquilo realmente vai culminar no mal e não fazer isso, fazer o bem sempre, ó Pai querido. Senhor, eu te peço, são coisas, Senhor, impossíveis para os homens, mas possível para Ti, que tenhamos todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Isso aí. Sejam homens assim, né? Isso, que bênção. Pastor Elias, muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos. Mistério de louvor, cantar mais um, em nome de Jesus. Isso aí. Cadê os homens da igreja aí? Aí, tá vendo aí, pastor Elias? Cadê os homens da igreja? Coloque em prática a palavra que você ouviu nessa noite, para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Um exército surgiu.
Glória a Deus. Que os céus fechados se abram. Vamos lá? Só a igreja. Vamos lá. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Que os céus fechados se abram. Que haja mudança, que haja transformação. Que as coisas do Senhor aconteçam nesse lugar. Nós precisamos, como disse o nosso pastor nessa noite, não apagar o Espírito Santo, não desprezar a palavra. A gente precisa evitar o mal. A gente precisa evitar aquilo que atrapalha o fluir do Espírito Santo. E que os céus se abram na nossa vida, na nossa igreja. Que os céus fechados se abram. Que venha o poder do Senhor sobre este lugar. Transformação do Senhor neste lugar. Mudança de paradigmas nesse lugar. E que venhamos viver algo novo para a glória do Senhor. Os homens daqui têm que ser diferentes dos que os que estão lá fora. Amém? A igreja aqui tem que ser diferente do que está lá fora. É isso que o Senhor tem ensinado para nós. É isso que o Senhor tem chamado a cada um de nós. Que os céus fechados se abram sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que você seja diferente, que você receba uma nova unção, que você receba da parte do Senhor nessa noite. Que Deus te abençoe. Eu vou chamar aqui à frente, Fábio, vem para cá. Nós vamos orar. Nosso irmão Fábio, estava confirmado? Dia 25? Então, dia 24 se interna? 25 mesmo? Então quarta-feira tu está aqui, ainda vou orar por você de novo. Amém? É isso aí, já deixa tudo preparado. Vem para cá, cara. Isso. Nosso irmão Fábio vai passar por uma cirurgia, né? O Senhor é contigo. Isso, já deu tudo certo, certo? Vai tirar o que não presta aí, em nome de Jesus. E vai renovar essa saúde para a glória do Senhor. Mais alguém, irmãos? Aniversariante, quem fez aniversário essa semana aí, vem aqui à frente, vamos orar. Bora? Vem, Vitória, bora. Isso, mais quem aí? Isso, nós vamos orar. Mais alguém? Você fez aniversário de casamento aí? Não? Então tá bom, irmãos. Quero dar uma palavra à igreja. Agradecimento por tudo que nós estivemos juntos aí vivendo nesse momento. É um momento de a gente continuar crendo nas promessas do Senhor, né? Tudo que a gente vive, a gente sabe que a gente tem uma promessa. E hoje, aprove o Senhor ontem, de sexta para sábado, levar a nossa irmã Maria de Lourdes, né? E aí está lá com o Senhor nos céus. 92 anos, né? Mas está na glória, está num lugar melhor do que nós. Daqui a pouco somos nós que vamos para lá. Mas você nunca pode perder a esperança. Você nunca pode deixar de orar e de continuar clamando ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Então quero te pedir bondosamente que estenda as mãos sobre essas vidas. Nós vamos orar. Pastor Elias, vem para cá. Vai impetrar a bênção apostólica. Vamos orar. E você nunca deixe de orar. Nunca esqueça de orar pela tua igreja. E peça ao Senhor: Senhor, abre os céus. Abre os céus sobre nós. Derrama das tuas bênçãos sobre esse lugar. Muda, transforma a nossa igreja. Faz essa igreja crescer para a honra e a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós queremos exaltar o teu nome.
e reconhecer a tua grandeza e tua majestade sobre nós. Tudo que acontece conosco, Senhor, o Senhor está no controle, o Senhor não perdeu o controle de nada. E queremos te agradecer pelo exemplo que tivemos, ó Deus, da nossa irmã Maria de Lourdes. E agora que o Senhor recolheu, Pai, conforte o coração da tua igreja, sustenta a tua igreja, e que venhamos aprender com todo exemplo dela, bem como com o exemplo da nossa irmã Maria Denilda. Ó Deus querido, que o Senhor venha fortalecer a tua casa. Agora eu quero te agradecer, Deus, pela vitória. Ó Deus, completou mais um ano de vida. Que o Senhor continue abençoando a sua filha, derramando das suas ricas bênçãos, ó Deus, dando sonhos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, poderosamente abrir as comportas do céu sobre a tua filha, ó Deus, que tudo que o Senhor tem, ó Deus, preparado para ela, o Senhor venha abençoá-la, que o Senhor venha direcioná-la e que ela venha tomar posse, ó Deus, espiritualmente, que ela venha tomar posse do físico, que ela venha tomar posse, ó Deus, daquilo que o Senhor tem, ó Deus, para a parte emocional também da vida dela. Que o Senhor direcione, que o Senhor venha abençoá-la poderosamente. Agora, Deus, eu quero entregar a vida do Fábio em tuas mãos. Toma o seminarista Fábio em tuas mãos. Deus querido, se for da tua vontade que essa cirurgia aconteça na quinta-feira, que o Senhor coloque as tuas mãos, prepare a equipe médica, todo momento, ó Deus, que o teu filho vai passar ali, e que o Senhor dê vitória a ele, Pai querido, porque a vitória dele é a nossa vitória. E eu tenho certeza, Senhor, que se o Senhor permitir, ó Deus, vai ser tudo maravilhoso, vai ser uma bênção, a recuperação dele vai ser um sucesso para a tua honra e tua glória. E que o Senhor derrame das tuas bênçãos na vida do seu filho, dando, ó Deus, a paz, a tranquilidade, e que seja um sucesso para a tua honra e tua glória. Deus Santo, nós te pedimos que o Senhor nos leve, ó Deus, debaixo das tuas mãos, que seja no resto de noite abençoado, ó Deus, mas que essa semana, a tua palavra ministrada hoje, ó Deus, venha falar poderosamente aos nossos corações, e que venhamos, ó Deus, ter uma semana de compromisso real com o Senhor, de buscar a tua palavra, de ler, ó Deus, a tua palavra, de orar ao Senhor, de ouvir os teus louvores, Pai, e andar em santidade com o Senhor. Aplica, ó Deus, a tua palavra aos nossos corações, e que a tua igreja seja abençoada. Toma aquele que vai sair, ó Deus, para trabalhar de manhã, guarda, livra do assalto, livra de acidente. Aqueles, ó Deus, que estão precisando, ó Deus, de uma porta de emprego, abra, ó Deus, transforma, ó Deus, em nome de Jesus, e venha abençoar o teu povo. Fica conosco, receba todo o louvor e toda a adoração. Nós choramos, Pai, não porque merecemos, mas por perdão de pecados e falhas, e porque o teu eterno nome, o teu amor é maior, e o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça revelada em Cristo Jesus, e que a presença do Consolador guie e direcione em todos os passos a tua igreja, confirmando isso, que a igreja diga amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Me dá um minutinho que eu vou te dar alguns anúncios. Amém. Queridos,